Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação, onde nós vamos sempre abordando temas relacionados à qualidade de vida, ao bem-estar, temas relacionados à saúde e temas relacionados às temáticas da educação física. Isso mesmo. A gente vinha falando um pouco sobre a questão da qualidade de vida e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das temáticas da educação física que é bastante importante ser ressaltado. E qual vai ser a temática, professor, de agora? Nós vamos trabalhar um pouco sobre os esportes adaptados. Isso mesmo. Dentro da unidade temática de esportes, nós vamos estar falando um pouco sobre os esportes adaptados. Esportes esses que são destinados às pessoas com necessidades especiais, ou seja, as pessoas com deficiência. Isso mesmo, então a gente já vem observando que dentro das competições esportivas, essas pessoas elas buscam sempre superar as suas limitações e é muito lindo a gente observar dentro das competições olímpicas, aquelas pessoas ali, elas desenvolvendo um trabalho belíssimo de superação, de força e de espírito esportista. Certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho o que são esses esportes adaptados, tá certo? Então sejam mais uma vez bem-vindos à aula e vamos iniciar o conteúdo de hoje. Então, primeiramente, o que são esportes? Eu não posso falar dos esportes adaptados para vocês sem antes a gente conceituar o que seriam os esportes, não é verdade? Então, esporte ou esportes é cada uma das atividades desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com um fim de recreação ou com um fim de competição. Então a gente vai observar que o esporte em si, ele não é apenas competição, ele não é um esporte apenas de alto rendimento, mas é um esporte também que pode me proporcionar uma qualidade de vida e também um esporte que pode ser utilizado no meu momento de lazer. O esporte, por sua vez, ele tem regras pré-estabelecidas e aí a gente vai dizer que são regras fixas, regras que não são mudadas e só quem pode mudá-las são as federações, confederações ou comitê olímpico, tá certo, gente? Então, essas instituições elas vão organizar, sistematizar todas as competições esportivas, toda a questão de regulamento, bola, estádio, campo, quadra, então é tudo nos conformes dentro do esporte. Então vejam aí, é uma modalidade que busca sempre estar com a organização dentro das suas atividades, ok? Dentro dos esportes também precisamos entender a classificação deles para que a gente saiba, professor, o que é um esporte coletivo, o que é um esporte individual. Então a gente precisa saber que dentro dessa classificação esses esportes eles estão aí dentro de uma questão que pode ser jogado sozinho ou pode ser jogado em grupo. Então, os esportes eles são coletivos quando são compostos por 2 ou mais competidores por equipe, jogadores por equipe. Professor, por que 2? Porque a partir de 2 pessoas a gente já pode considerar que existe uma interação entre aquela dupla ali para a realização das ações do jogo, certo? Se só fosse uma pessoa, já ia dizer que era individual. Então, exemplos de esportes coletivos. Temos aqui o futebol, que é um esporte aí bastante difundido aí no Brasil, que todo mundo conhece. Temos o handball, na segunda imagenzinha aí, ó, o bonequinho aí jogando, bem legal. E temos também o basquetebol, certo? Aqui eu coloquei mais esportes assim, de invasão, mas existem muitos outros esportes coletivos, tá certo? A ginástica também, ela tem uma modalidade coletiva, certo? O vôlei também é um esporte coletivo, mas aí só para a gente ilustrar dentro dessa organização aí dos esportes coletivos, ok, gente? Espero aí que vocês já tenham compreendido isso. Então, visto que os esportes individuais é aquele competido entre um e outro, nós vamos observar alguns exemplos que eu trouxe em algumas animações para vocês. Então nós temos as corridas. Lembrando que as corridas, ela também tem uma modalidade que é coletiva, que é a corrida de revezamento. Mas aí, dentro da sua organização, a maioria das modalidades são individuais.
Nós temos também o tiro com arco, certo? Também conhecido como arco e flecha, ok? Então é uma modalidade também individual, como vocês podem observar aqui também na ilustração. E na terceira aqui, no terceiro exemplo, eu coloquei o salto com vara, que é uma modalidade aí do atletismo e também é realizada apenas por um único participante por equipe, ok? Então, já que a gente vem debatendo sempre essa questão da qualidade de vida, da saúde, não é mesmo? Então, os esportes e a sua relação com a saúde. Esporte, ele transmite saúde ou não? Depende do tipo de esporte, certo? Se a gente for pensar o esporte de alto rendimento, ele não está tão próximo da saúde quanto um esporte de lazer, não é verdade? O esporte de lazer ele nos aproxima mais da saúde porque vai melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. E o esporte de rendimento ele vai ser aquele esporte que vai causar um estresse muscular, um estresse no participante em relação às suas capacidades mentais. Vai ser uma relação de desgaste corporal também ali, para ele conseguir atingir o máximo de excelência dentro da sua execução, da sua prática ali, certo? Todos os esportes são importantes? Sim, são muito importantes, ok? Só que eu vou destacar essa questão do esporte saúde, onde os esportes eles trazem benefícios diferentes e importantes que podem variar conforme a idade. Primeiro, para as crianças, por exemplo, os exercícios ajudam o corpo a se desenvolver melhor. Então a gente pensa na questão do desenvolvimento motor da criança, no crescimento e desenvolvimento dela, certo? Já para os de mais idade, além de fortalecer os ossos e os músculos, contribuem para a prevenção de doenças. E isso a gente já vem observando, né, pessoal? Nas aulas passadas, que a prática de exercício físico, inclusive o esporte, ele vai servir como fonte de prevenção, não é mesmo, de outros tipos de doenças que podem acarretar na nossa vida, ok? Então, só para a gente destacar essa questão aí da qualidade de vida que a gente vem sempre debatendo, e o esporte também não está separado dela, ok? E aí, ainda dentro desses benefícios que o esporte pode trazer, a gente lista o seguinte: melhora na concentração, diminui o estresse, aumenta a qualidade do sono, aumento da confiança, previne a depressão, tem a manutenção da massa corporal e o melhor desempenho escolar. Isso principalmente para as crianças, mas as pessoas que estão aí na EJA também, é bom participar de algum tipo de esporte, porque vai melhorar cada vez mais o desenvolvimento de vocês aí na aprendizagem de vocês. Ok, galera? Partimos então, já vim observando essa questão do que são esportes, a classificação, ele relacionado à saúde. Vamos partir para a questão do esporte adaptado, que é a nossa temática central de hoje, tá certo? Então, o esporte adaptado é um termo utilizado no Brasil que consiste em uma possibilidade de prática para as pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades educacionais especiais, certo? Então, para tanto, as regras, os fundamentos e a estrutura são adaptados para permitir a participação desse público-alvo. Então, como o próprio nome já diz, esporte adaptado. Então, a gente adapta a regra, adapta o espaço que vai ser praticado, certo? Dependendo do esporte, porque existem esportes que mantêm a mesma estrutura, só modifica algumas regras, ok? Mas é para a gente garantir a participação ativa desse público-alvo, ok? Atualmente, aponta-se que o esporte adaptado contribui significativamente para a inserção das pessoas com deficiência à sociedade. Então, é para a gente entender que não precisa a gente excluir as pessoas, certo? E o esporte já vem mostrando isso, que ele é uma fonte de incluir todos, de fazer com que todos sejam participantes, de proporcionar que todos sejam seres participantes e ativos de todas as ações na sociedade. Então, o esporte, ele também tem esse ponto de contribuição para as pessoas com necessidades especiais, ok?
Outra coisa, esses esportes eles trazem benefícios relacionados à melhor interação com as pessoas ao seu redor, melhoria da aptidão física, ganho de independência e autoconfiança. Então, vejam aí, pessoal aí que são pessoas com deficiência, com a prática de esportes, eles podem ganhar principalmente independência e autoconfiança, certo? Então, se você tem aí uma pessoa da sua família, certo? Que não se sente confiante, que tal a gente propor que ele participe de algum tipo de esporte, de alguma atividade, que faça com que essa pessoa perceba que ela pode e ela consegue enfrentar esses obstáculos aí do dia a dia, tá certo? Então vamos começar a repensar essas questões, principalmente dentro do âmbito do esporte. O que são os Jogos Paralímpicos? Uma coisa importante, né? Que além de ter esses esportes adaptados, ele tem um evento próprio, certo? Onde os atletas vão participar. Ele acontece sempre após as Olimpíadas, certo? Mas sempre no mesmo ano. Então, as Paralimpíadas, outras pessoas falam Paraolimpíadas, são um evento esportivo realizado a cada 4 anos para atletas com diferentes graus de deficiência. Surgiram em 1960, sendo resultado da utilização do esporte como ferramenta de reabilitação, certo? A primeira participação brasileira foi em 1972 e a nossa primeira medalha veio no ano de 1976. Então, gente, para vocês observarem o quão importante essa participação, essa promoção do esporte em relação ao público-alvo que possui deficiência, certo? Então, professor, mas esse esporte adaptado, ele só pode ser praticado por pessoas com deficiência? Não, pode ser praticado por todas as pessoas, porém, dentro da perspectiva das competições paralímpicas, certo? Só as pessoas que possuem deficiência. Mas se a gente for pensar no momento de recreação, se a gente for pensar no momento de treino do dia a dia, se a gente tem um coleguinha, se a gente tem um irmão, um tio, um pai, qualquer pessoa que se interesse em participar dessa prática e queira fazer conosco, a gente pode fazer, certo? Sempre respeitando a limitação de cada um, certo? Adaptar no sentido de que todo mundo se sinta bem e que todo mundo consiga aproveitar bem a atividade, ok? Ainda sobre o que são esses Jogos Paralímpicos. A primeira competição do tipo foi organizada em 1948 por Ludwig Gutten no tratamento de seus pacientes com lesões medulares. A primeira Paralimpíada aconteceu em Roma em 1960. Isso ainda pensando na questão do histórico desse evento esportivo, ok? Desde 1988 é realizada no mesmo local que cedia-se os Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, se os Jogos Olímpicos forem no Brasil, então os Jogos Paralímpicos também vai ser no Brasil. Os Jogos Olímpicos foram em Tóquio, então depois dos Jogos Olímpicos vai acontecer os Paralímpicos também em Tóquio. Então é sempre no mesmo sentido, ok? A primeira participação do Brasil aconteceu em 1972 e a nossa primeira medalha veio em 1976. E no Brasil existe o Comitê Paralímpico Brasileiro e o nosso país é considerado uma potência paralímpica. Então, para vocês observarem a importância que tem que ser dada a esse tipo de evento, certo? Mas a importância que tem que ser dada para esse público-alvo, porque aí a gente está garantindo com que eles se sintam seres participantes, que eles mostram que são capazes, eles superam muitos limites, certo? Às vezes eu fico observando, até no próprio, em alguns jogos que acontecem, eu fico observando, gente, eles fazem muito mais do que eu, e isso é impressionante, a superação a partir do esporte, tá certo?
desde 1988 é realizada no mesmo local, como eu havia falado antes, tá certo? Como são organizados os Jogos Paralímpicos? Vamos lá. Os Jogos Paralímpicos são organizados para atletas com algum tipo de deficiência física ou mental ou intelectual. Atletas com deficiências físicas de mobilidade, amputação ou paralisia cerebral, deficiências visual, que é no caso a cegueira, além de deficientes mentais, ok? Quais são essas modalidades paralímpicas, certo? Então eu coloquei algumas aqui listadas para vocês verem. Nós temos o atletismo, temos o badminton, o basquetebol em cadeira de rodas, a bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5 e goalball. Tem outras modalidades, tá certo? Não foram todas. Tem aqui mais outras. Temos o hipismo, temos o judô, levantamento de peso, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeiras de roda, tiro com arco, triatlo e voleibol sentado. Então, gente, vejam que a gente apresentou aqui para vocês dentro da questão do que é o esporte, a classificação dos esportes, para a gente entender o que são os esportes adaptados e a proporção que eles tomaram dentro dessa construção histórica do esporte, certo? De uma questão de inserção, de gerar pessoas com potencialidades, de proporcionar superações assim em cima daquela prática esportiva. E eu percebi que a deficiência, ela não é algo limitante, certo? Ela é algo que transforma a vida, é algo que pode ser transformado a partir do esporte. O esporte vai gerar uma independência, vai gerar um conhecimento de si, uma autonomia para realizar as coisas. Então, por que não agregar as pessoas ao nosso convívio social? Inclusive o esporte já vem mostrando isso, tá certo? Então, na aula de hoje a nossa lição é essa, que todos somos capazes, ok? Então, o desafio da semana é saber se vocês realmente aprenderam algo sobre os esportes adaptados. E aí eu gostaria que vocês aí em casa pegassem o caderno e escrevessem no mínimo 5 linhas. O que você consegue compreender sobre a importância dos esportes adaptados para a sociedade. Então, o que você consegue compreender sobre essa importância dos esportes adaptados para a sociedade? Em 5 linhas, tá certo? Resumindo aí tudo que a gente viu na aula de hoje, ok? E como frase da semana, eu coloco para vocês que seja infinito o que nos faz bem. Então, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que transforma a nossa vida, que seja infinito, que seja proveitoso, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que participem do desafio. A gente se encontra na próxima aula, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.